Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos já ler o texto áudio dessa lição. A nossa lição será número 3. E o texto áudio se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Amém? Podem você sentar? Glória a Deus. Sou grata a Deus por essa oportunidade de estar na casa do Senhor, para juntos conversarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E um estudo assim que está tão rico, né? Tão cheio de conhecimento, escrito pelo nosso pastor presidente. E vai nos orientar, vai nos falar acerca de como evangelizar, como era, vai voltar um pouquinho na história e vai nos ensinando sobre tudo o que aconteceu ao longo da história. E hoje, no estudo 3, né, nós iremos ver, o estudo tem por título Nem Tudo Foi Tão Simples. No estudo 1, nós estudamos sobre o maior projeto de vida e vimos que é um ato de amor. No estudo 2, discernindo o tempo e aproveitando as oportunidades, descobrimos que é um ato de privilégio o evangelismo, né? Mas ao longo da história, nós vamos perceber que nem tudo foi tão simples, nem tudo foi tão fácil assim. Então vamos começar aqui na página 20 e iremos começar a falar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos à nossa introdução. Diz assim: Um erro muito grave para qualquer um que estude a história cristã é acreditar que, em razão das vantagens que possuíram os primeiros cristãos, se poderia presumir que era muito mais fácil evangelizar no primeiro século. Terrível engano. Cada tempo tem seus desafios. Nunca foi e nunca será fácil anunciar o evangelho. Irmãos, abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Se algum irmão achou, pode ler. Glória a Deus, aleluia. Isso. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, do qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, nós vemos aí nesses versículos que tudo provém de Deus. As dificuldades vão vir, nós vamos estudar aqui, vamos ver que nesse tempo, né, algumas pessoas podem até dizer que eles tinham vários privilégios, mas ao longo da história, ao longo de pessoas, da gente evangelizar, de falar com pessoas, tem a sua dificuldade. Mas, como foi dito aqui, né, cada tempo tem seus desafios. Nunca foi e nunca será fácil anunciar o evangelho. Mas independente das dificuldades que viermos a enfrentar, né, no falar, no anunciar o evangelho, a palavra de Deus vai nos dizer que é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, independente das nossas limitações, né? Às vezes eu sou muito tímida, às vezes eu não consigo falar, é uma pessoa muito estudada, então como que eu vou chegar nessa pessoa e vou falar do amor de Deus, vou pregar o evangelho a essa pessoa? A minha capacidade vem de Deus. O Senhor é quem me capacita, eu preciso saber
Eu preciso ler a palavra dele, eu preciso aprender sobre a sua palavra e saber que o Senhor vai me ajudar, vai me auxiliar no momento em que eu necessitar levar a palavra de Deus. Então, não é pela minha capacidade, não é pelos meus próprios méritos. O Senhor me capacita para que eu fale a palavra dele, para que eu pregue o evangelho, para que eu possa auxiliar as pessoas que estão necessitando ouvir a palavra de Deus. Mas para isso, eu preciso ler, eu preciso guardar no meu coração, eu preciso saber o que falar, que eu também não posso falar qualquer coisa. A capacidade vem de Deus, ele vai me capacitar, ele vai me ajudar. Mas eu preciso saber a palavra de Deus, né? Ela tem que estar gravada no meu coração, ela tem que estar gravada na minha mente. O meu falar tem que ser um falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, assim, independente da dificuldade e das situações do dia a dia, da época, do tipo de pessoa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda. Vamos ler aqui na página 20 ainda. Embora seja totalmente improdutivo comparar a dificuldade de pregar o evangelho em épocas diferentes, não resta dúvida de que fazê-lo nas condições e circunstâncias do primeiro século foi muito difícil. Onde quer que fossem, os cristãos eram vistos como antissociais, ateus, depravados. Sua mensagem anunciava um criminoso crucificado e nada pior poderia ser imaginado para conquistar novos convertidos. Para os gregos, essa história mostrava como a nova fé era ridícula. Para os romanos, como ela era fraca e ineficaz. E os judeus não podiam engoli-la de forma alguma. Os cristãos ofendiam igualmente judeus e gentios, tanto com as suas doutrinas quanto com o comportamento que lhes era atribuído. Tudo isso eles tinham de superar se quisessem ganhar uma pessoa que fosse para Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto, nós podemos ver que houveram vários desafios, foram várias dificuldades que tiveram naquele tempo, porque o cristianismo naquele tempo era taxado como um povo, né? Um povo que tinha que anunciava a mensagem de um criminoso crucificado. Né? Alguns diziam que era um povo que era ateu, alguns diziam que era um povo antissocial. Então, assim, os títulos que eram ditos naquele tempo ao povo, né? Ao povo que acreditava na mensagem do Evangelho de Cristo, eram títulos que as pessoas iam escutando e aí tinham dificuldade de aceitar a Cristo, porque não queriam estar juntos, estar conivente com esses títulos que eram criados ali. Então, eles tinham essas certas dificuldades. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, pode ler. Jesus lhes disse: Vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. Então, era por Jesus. Ele que faria. Ele que conduziria. Ele que capacitaria. E aí, eles eram ali pescadores de peixes naquela época. Mas o Senhor os faria pescadores de homens. Então, o Senhor é quem capacitaria. Venham após mim, venham comigo que eu vou ensinar o caminho, eu vou ensinar como fazer, eu vou ensinar como levar o evangelho. Então, assim, é mais uma vez para dizer, houveram dificuldades sim, mas o Senhor foi trazendo todas as estratégias do como falar, como se portar. E ao longo dessa lição nós vamos entender que o Senhor também levantou pessoas para bater de frente, para não deixar que o nome de Jesus fosse colocado embaixo, fosse ter esses títulos, né? Esses títulos não prevaleceram. Em Hebreus 13, 8, se alguém puder abrir também, nós vamos entender que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Hebreus 13. 18. Isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, ele não muda, né? Independente dos tempos, independente das situações e das circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E ele está atento, ele está ouvindo aquilo que nós estamos precisando, aquilo que estamos necessitando, aquela dificuldade que temos em falar, ele não muda. Então, a palavra de Deus não muda, ele não muda. Então, se eu levar o evangelho, se eu falar daquilo que o Senhor fez, ele vai agir de uma forma diferente em cada coração, mas ele mesmo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Os desafios podem continuar acontecendo, mas ele não muda. Então, se ele não muda, ele se preocupa em zelar pela sua palavra, ele se preocupa em defender o seu nome. Ele se preocupa em defender o seu nome. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui. E obstáculos ao evangelismo. Então, ao longo da história, foram surgindo alguns obstáculos, como já foi dito aqui na introdução, ao longo da história foram surgindo. E aqui no ponto 2.1 temos os judaicos. A questão pessoal era um dos obstáculos. Os primeiros cristãos eram homens e mulheres sem formação rabínica, que estavam tentando corrigir a teologia e a fé. Então, assim, diante de um povo em que precisava estudar, tinha condição rabínica, eles eram bem estudados, eram pessoas que se dedicavam, né? Que tinham todo um tempo ali para poder, quem fosse falar da palavra, tinha toda uma preparação. Como que, de repente, pescadores, mulheres, pessoas sem formação começam a falar do amor de Cristo, começam a falar de um evangelho. Como que eu vou te convencer de algo, sendo que eu passei uma vida toda estudando e acreditando que só aqueles santos homens poderiam falar do amor de Jesus? E de repente Jesus vem falando que você, vinde a mim como estás, você, da maneira que você está, pescador, mulher, naquela época a mulher não podia ter voz, mas o Senhor fazia questão de trazer e falar, você pode, vamos pregar o evangelho, vamos trazer mais pessoas para Jesus. Então, havia ali uma dificuldade entre os judaicos, porque eles não aceitavam. Como que uma pessoa simples vai trazer algo vindo da parte do Senhor, vem me dizer que isso é o correto agora? Então, para eles tinham essa dificuldade. Tinha uma outra questão, a questão referente à mensagem. A mensagem era Jesus como Messias impossibilidade, tanto quanto vivo e principalmente como morto. Por quê? O que eles acreditavam? Que enquanto vivo, ele viria como um rei, glorificado, né? Um Deus grande, poderoso. Como que ele nasceu numa manjedoura? Como que ele veio de forma simples? Como que ele veio assim tão pequeno? Não dava para acreditar diante das profecias de Isaías, de todas as profecias que havia dito no livro, né? Então, não dava para acreditar num Cristo vivo. Então, era bem difícil para eles acreditarem nessa mensagem, porque para eles o Jesus viria glorificado. E muito mais morto, porque a morte de cruz era se dada a bandidos. Então, como que eu ia levar à frente o evangelho de uma pessoa que foi morta como um bandido? Então, para eles tinham esses conflitos, essas questões que eram difíceis de aceitarem, de dizer que realmente esse era o evangelho, por tudo que eles já vinham estudando, que eles tinham tanto a palavra, né? Logo que nasce, já tem aquela palavra que é falada, tem toda a liturgia deles ali, né? Um momento deles que eles vão aprendendo, eles tinham tanto aquilo que eles não aceitaram. Eles não aceitavam essa mensagem, essa nova mensagem. E também, eles tinham um problema relacionado à não exclusividade dos judeus quanto ao fato de ser povo de Deus. Então, eles não acreditavam que seriam enxertados, né? Como que um novo povo surgiu e agora esse povo se diz povo de Deus? Como pode? Como pode esse povo agora fazer parte? Né? Por que você está dizendo para mim que você também é povo de Deus? Mas porque eles acreditavam na sua exclusividade. Somos nós que somos o povo de Deus. E agora você vai me dizer que é meu irmão? Que o Senhor também me adotou? Então, para eles tinham essas questões aí para receber o evangelho. E o culto? Adoração a um Deus aparentemente diverso de Javé. Eles acreditavam no Deus Pai e não no Jesus. Então, como que ia ter um culto, um momento de adoração ao Deus Pai e ao Deus Filho?
não existia na cultura deles, era somente a um Deus, ao Deus Pai. Então também tinha outra questão, o culto em dia diverso do sábado, o Shabá. É o sábado, o culto de adoração, que eles têm toda uma preparação, já começa ali na sexta, né, no final da tarde, e tem toda a preparação, que eles se purificam, eles não fazem nada, é o tempo do descanso. Então, como que teria um culto diferente do sábado? Como que eu vou agora falar para esse povo, oh, você pode adorar a Deus a todo momento, todos os dias, não é só um dia, pode ser o domingo, pode ser segunda, pode ser na sua casa. Como? Se o que eles cresceram ali é que o sábado era um dia santo. E também fala aqui sobre a liturgia diversa, que não se fazia mais sacrifício. O sacrifício foi ali na cruz do Calvário. Jesus morreu, já não precisam mais fazer os sacrifícios. Então, tudo que eles aprenderam ali, né, o Velho Testamento, a Torá, todas as leis, tudo que precisava ser feito, né, e ainda é feito até os dias de hoje, para eles era difícil de apreciar o novo. Não dava para engolir, não dava para entender como que aquele que eles disseram tanto, que veio, que morreu, que ressuscitou, para eles era mais difícil de aceitar a palavra. Era mais difícil de aceitar essa nova ideia. Acontece que tudo isso escandalizava de maneira especial os judeus, e não era fácil ver um mestre carpinteiro como um auge do desenvolvimento de Israel. Não era fácil entender que alguém tão contemporâneo encarnasse uma sabedoria maior do que a que Moisés tinha tanto tempo antes. Não era fácil crer que o rabino não ordenado, que frequentemente entrava em conflito com os expositores oficiais da Torá, pudesse ser o mestre de Israel indicado por Deus. Então eles tinham esses conflitos. Então quando ia anunciar o evangelho e fazer com que os judeus, né, se convertessem ao cristianismo, eles tinham esses debates, essas dificuldades para aceitar aquilo que era imposto. Mas nós vamos ver ao longo da história que a palavra foi falada assim e foi pregado assim o evangelho, né? E aqui no ponto 2.2, na página 21, nós vamos ver um outro povo, os greco-romanos. Os greco-romanos, o primeiro aspecto é religioso. Os romanos faziam uma distinção fundamental entre religio e superstitio. A primeira designava a religião oficial, principalmente a religião estatal romana. Era o vínculo formal entre as pessoas e os deuses. No caso de Roma, concebia-se a origem disso como um contrato estabelecido entre Numa, o primeiro rei sacerdote de Roma, e Júpiter, rei dos deuses, de acordo com os termos deste contrato. A divindade se encarregava da segurança e do progresso de Roma, e o Estado se encarregava de atender às necessidades do Deus através de sacrifícios e adoração adequada. Este era o acordo. Então, de repente, o evangelho chega em um povo que era politeísta, que adorava vários deuses, que acreditava em vários deuses. Tinha ali o deus Júpiter, o deus Netuno, Marte, tantos outros deuses que eles adoravam ali naquele tempo. E de repente chega a mensagem da fé de um Deus só. E ainda um Deus invisível, que entregou o seu próprio filho. Então eles tinham essa cultura de adorar, de ter manifestações, né, vistas ali. Então era difícil para eles acreditar nesse evangelho, nessa palavra. Porque eles tinham aqui, como eu li, a religião oficial deles, né? Que eles impunham que, por obrigação, que todas as pessoas tinham que adorar, tinham que ter aquele culto oficial, né? A Júpiter, a Netuno, e tinha ali seus jogos, seus sacrifícios. Então, como de repente não se pode mais fazer isso? Então, para eles ali houve essa dificuldade. Assim, não era necessário que as pessoas crescem nos deuses antigos. Fé era um assunto particular. Esperava-se, no entanto, que elas participassem dos cultos oficiais. Adoração era um assunto público, do qual dependia a segurança do Estado. Então, quando se fala em Roma, é tudo na base da obrigação.
Então, eles decidiam o que tinha que ser feito e as pessoas tinham que obedecer. E eles tinham seus meios ali de fazer com que as pessoas acreditassem, abaixassem a cabeça, aceitassem tudo o que eles colocavam para ser feito. Então, se tudo era na base da obrigação, eles perseguiam, eles aniquilavam, né? Tinha os perseguidores, né? Saulo de Tarso foi um dos perseguidores também. Então, quando se fala em Roma, a gente vai saber que era assim que funcionava. Então, como que, de repente, vai chegar esse evangelho, essa adoração a um Deus só? Então, tinha essa dificuldade, eles tinham essa resistência em aceitar a Cristo por conta da diferença. Então, os cristãos eram acusados de ateísmo. Por quê? Se eles não acreditavam naquele conjunto de deuses, né, que eram muitos deuses politeístas, então eles eram chamados de ateus. Porque se eles não acreditavam em tudo aquilo que eles estavam impondo, e vem dizer que tem só um Deus, né, vem trazer a mensagem de um Deus só, então eles tinham essa dificuldade e diziam que o povo de Deus era ateu, porque não prestavam homenagem aos deuses habituais da época. Então, se pudéssemos dizer nos tempos de hoje, o povo de Deus, surgiram várias fake news aí sobre eles, né? Tantas coisas, tantos títulos foram colocados, impostos ao povo de Deus, ao cristianismo, e diante disso era isso, que era um povo ateu, né? Aqui na frente nós vamos ler que eles eram um povo que cometia incesto, era um povo que cometia canibalismo. Então, vamos dizer aí que surgiram várias fake news acerca do povo de Deus. Então, os cristãos eram acusados de incesto, porque se chamavam de irmãos, então como que irmão casava com irmão? E aí era acusado disso. Eram acusados de canibais, porque quando diziam eu como do corpo e bebo do sangue, então eles diziam que se matava uma criança e pegava o sangue de um inocente. Então era dito aí essa fake news acerca do povo de Deus. E eram acusados assim. Então eram acusados pelo incesto, pelo canibalismo. E o cristianismo era uma coisa nova. E para os gregos e romanos, nada que fosse novo poderia ser verdadeiro. Por quê? Se tudo era na base da obrigação, da imposição, aquilo que eles acreditavam, bastava. Não tinha nada novo, não podia ter nada novo, não podia ter mais informação, não podia ter mais coisas para dizer àquele povo, porque era o que eles queriam e pronto, acabou. Então, o que é novo não é aceito. O que é novo é mentira. Então, por isso que eles tinham essa resistência, essa dificuldade. E aí eles diziam, né? É moda, já morre, vamos dar um jeito aí de aniquilar isso, abafar, para que não cresça, para que não venha expandir o evangelho. O cristianismo atraía as classes mais baixas, simples e analfabetas. Assim não passava de um supertítulo, da ralé da sociedade, da qual até os judeus faziam questão de se dissociar. Então não é para mim. Os gregos e romanos eram um povo estudado, um povo que tinha conhecimento. Então eles não queriam ter o seu nome vinculados à ralé da sociedade, a um povo que não tinha estudo, como eu disse anteriormente. O Senhor chamou pescadores, mulheres, pessoas sem conhecimento, sem formação. Vinde a mim como estáis. Então era para todos, a palavra era para todos, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, tinha essa dificuldade. O povo grego e romano tinha essa dificuldade. Eu não posso me associar, não posso ter o meu nome vinculado a esse povo. Então, eles tinham mais essa dificuldade. E os padrões éticos do cristianismo eram um obstáculo enorme para a sua aceitação. Por quê? Tinha que permanecer casado, né? Então, assim, não podia mais ter aqueles cultos pagãos, não podia ter mais, como eu falei, né, permanecer casado, era só uma mulher. Então, tinha os padrões éticos, né? Não mata criança, tinham várias situações ali que eles viam essa dificuldade de aceitar, de viver, né? De fazer parte dessa nova forma de viver. E os cristãos eram detestados por serem antissociais, pois não participavam de todos os eventos sociais e culturais, mas de bem poucos.
Então a cultura daquela época ali era uma cultura que levava à perdição. Como que um cristão ia participar dessas culturas, desses momentos ali? Então ele era taxado como antissocial. Uma pessoa que não estava conivente, que não estava naquelas festas, que não estava adorando aos outros deuses, que não participava do culto oficial. Então, para os gregos romanos era difícil se associar a esse povo. Veja que interessante o texto abaixo, aqui na página 22. Os cristãos não assistiam a exibições de gladiadores, nem a jogos ou peças teatrais. Eles não liam literatura pagã, não podiam se alistar ao serviço militar, porque poderiam ser obrigados a obedecer a ordens conflitantes com seus padrões e com a lealdade a Jesus Cristo. Não podiam ser pintores ou escultores, porque isso seria concordar com a idolatria. Não podiam ser professores, porque inevitavelmente teriam que contar as histórias imorais dos deuses pagãos. Eles tinham que evitar contratos comerciais, pois estes exigiam juramentos que os cristãos não podiam fazer. Tinham que ficar longe dos cargos públicos por causa da idolatria vigente, e assim por diante. Então, por isso, eram chamados de antissociais. Mas, por quê? Porque defendiam o cristianismo. Defendiam um Jesus ressurreto, um Deus que limpa, que purifica, que vai me salvar, que vai me libertar, que eu tenho que lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Então, eles defendiam isso e não podiam se associar a essas culturas, ao paganismo, a tudo que era proposto ali pelo povo greco-romano. O problema mais sério do cristianismo estava ligado às relações familiares. Vou ler aqui esse texto. Imagine a situação de uma família em que o cônjuge era cristão e o outro não. Tertuliano descreve muito bem um lar dividido e nos dá uma ideia vívida dos problemas de uma época cristã, de uma esposa cristã, e de que o marido pagão pensava das atividades cristãs dela. Em todos os dias de homenagem aos demônios, ela ficava incomodada com o cheiro do incenso. Ela tinha de sair por um portão adornado com louros e lamparinas, lembrando as reuniões públicas e seus prazeres. Muitas vezes ela tinha de sentar ao lado do seu marido em reuniões e agremiações ou em tavernas. O marido toleraria a obra e os cultos cristãos da esposa. Quando há um culto matutino, o marido marca o encontro com a esposa nos banhos de manhã bem cedo. Quando há um jejum marcado, o marido arranja um jantar fora. Quando há uma obra de caridade programada, as coisas do lar nunca foram tão urgentes. Pois quem deixaria sua esposa ir de porta em porta à casa de outros homens, e até mesmo aos piores casebres, sob o pretexto de visitar os irmãos? Quem estaria disposto a não tê-la em sua cama à noite por causa de uma reunião noturna? Quem toleraria sem preocupação a ausência dela durante uma noite inteira para a vigília da Páscoa? Quem não teria suspeitas quando ela quisesse ir para essa ceia do Senhor da qual falavam tantas coisas difamatórias? Quem a deixaria ir a uma prisão para beijar as correntes de um Marte? Quem permitiria que ela beijasse o irmão quando o encontrasse? Então, assim, as relações familiares eram um problema muito sério, era uma dificuldade. Então, quando a esposa se convertia ou quando o marido se convertia, era bem difícil quando não eram os dois, né? Quando não andavam de comum acordo. Como que, de repente, tudo mudou, de repente eu tenho que me tolerar certos comportamentos, certas situações. Como foi dito aqui, né? Como que quem a deixaria ir a uma prisão para beijar as correntes de um Marte? Então, e mais ainda, quem permitiria que ela beijasse um irmão quando o encontrasse? A paz do Senhor, né? Como disse, que falasse, tivesse ali o cumprimento e beijasse. E o marido não fosse ali, né? Não tivesse aceitado o cristianismo. Como que seria isso? Foi, né, uma situação difícil naquele tempo. Mas com tudo isso, o Senhor continuou a falar, continuou a usar, continuou a levantar, continuou a fazer, mesmo com todas essas dificuldades que eu apresentei aqui. Não foi um tempo tão fácil assim, tiveram todas essas dificuldades, mas o Senhor continuou a falar a sua palavra. O Senhor continuou a usar pessoas para que o nome dele fosse propagado ali.
E vemos aqui na página 23 a misericórdia divina. Glória a Deus. Eu compartilhei com vocês aí, no grupo da igreja, um quadro. E aí nós vamos falar sobre esse povo, que são os apologistas e os polemistas. E diante de todas essas fake news, diante de todas as dificuldades que o povo passou, né, o povo de Deus passou, o que Deus fez então? Deus levanta homens intelectuais para defender a igreja de Deus. Ele não deixa o povo dele padecer. Então, ele levanta pessoas para defender. Lá em João 14 vai nos falar que o Senhor não nos deixaria órfãos, que o Senhor cuidaria de nós, né? Que o Senhor estaria atento às nossas dificuldades, aos nossos problemas. E como eu disse anteriormente, por mais que a dificuldade da época era real, né? Tinha as fake news, tinha as dificuldades aí, o que era levantado pelo povo do Senhor. Mas o que o Senhor fez? O Senhor levantou também homens intelectuais para defender o seu nome, para defender a sua honra, para desmentir aquilo que estava sendo falado acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que o Senhor mesmo já estava querendo salvar, libertar, curar, falar do quanto ele foi amoroso em entregar o seu filho ali numa cruz para salvar a humanidade. Então, o Senhor levanta pessoas para pregar, para defender. E quando se levantam homens fora da igreja para atacar a igreja, Deus levanta os apologistas para defender a igreja. Então, conforme nós vamos ler aqui, nesse quadro que eu compartilhei aí com vocês, vai falar sobre os apologistas, que era uma defesa externa. Então, quando se levantam homens fora da igreja para falar, né, para atacar a igreja, se levantaram também os apologistas, de forma externa, para defender a obra de Deus, para defender a igreja. E aí, no primeiro ponto, vai dizer que foi para refutar as falsas acusações. Então, como eu disse anteriormente, era taxado de um povo canibal, de um povo que cometia incesto, de um povo que tinha preguiça, que tinha práticas antissociais. Então foram taxados aí, colocaram vários termos, disseram como era o povo de Deus, mas isso não era uma verdade, isso era uma mentira. Então, os apologistas se levantam para defender o povo de Deus, para dizer que isso não é verdade. E veio então com a verdade. No segundo ponto vai dizer, demonstrar que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram loucos e malévolos. Então eles foram atacando aí o que realmente estava errado. E foi dizendo que era o correto, aquilo que o Senhor queria fazer. Em terceiro ponto, fizeram um apelo racional aos líderes pagãos e procuraram criar uma interpretação inteligente do cristianismo e assim revogar os dispositivos legais contra si. Então, os apologistas positivamente desenvolveram uma perspectiva construtiva para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram loucos e malévolos. Então, eles vieram para atacar tudo aquilo que foi dito contra o povo de Deus. E eles se levantaram, o Senhor os levantou, né, para defender aquilo que era do Senhor. E alguns dos nomes destacados são Justino Mártir, e o principal apologista Tassiano, discípulo de Justino, foi dele a mais antiga harmonia dos evangelhos. Antenágoras, professor em Atenas, e Teófilo de Antioquia, que se converteu em 180 d.C. Todos estes são apologistas orientais. E no Ocidente, o maior de todos foi Tertuliano. Minúcio Félix, em 200 d.C., também alcançou grande destaque. Então, quando o nome de Deus é difamado, o Senhor também levanta pessoas para o defender. E diante dessas
dessas obras, de tudo isso que esses mártires, porque infelizmente eles tiveram fins trágicos, eles se levantaram para defender e deixaram o nome deles na história, para dizer o quanto que a palavra de Deus, aquilo que o Senhor determinou, é melhor, é bom, é perfeito, agradável. Então eles se levantaram em defesa para tirar todas essas fake news, tudo aquilo que foi dito acerca do povo de Deus. E em segundo ponto também, aí no quadro, vai dizer sobre os polemistas, que quando dentro da igreja se levanta o joio, Deus levanta os polemistas para guardar a verdadeira doutrina. Então, mesmo que Deus levantou os apologistas para tratar externo, de forma externa, aquilo que vinha de fora. E os polemistas, aquilo que vinha de dentro. O Senhor também está atento e está vendo tudo que se levanta dentro da igreja. Tudo que se levanta contra a palavra dele, tudo que se levanta contra o nome dele, o Senhor está atento. Ele está ouvindo e ele levanta pessoas sim para defender. Embora em alguns momentos a gente ache, mas Senhor, o Senhor não se levanta, o Senhor não responde. Mas ele vai responder, ele vai agir. Às vezes a gente quer algo muito sobrenatural, mas ele faz da maneira dele. E nós vemos que o Senhor faz questão de honrar o seu nome. Então aqui nos polemistas, nesse quadro, no primeiro ponto vai dizer assim: diferentemente dos apologistas do segundo século, que procuravam fazer uma explanação e uma justificação racional do cristianismo e às autoridades, os polemistas empenhavam-se por responder aos desafios de falsos ensinos dos heréticos, condenando veementemente esses ensinos e seus mestres. Então, quando se levantavam aí os falsos mestres, eles atacavam e diziam o que deveria ser feito, qual o caminho certo deveria seguir. Os apologistas estiveram preocupados com a ameaça à segurança da igreja, especialmente com a perseguição. Os polemistas que tinham uma formação cultural cristã preocupavam-se com a heresia, a ameaça interna, a paz e a pureza da igreja. Então, como eu disse, o nosso Deus, ele se preocupa com a necessidade da igreja. Ele se preocupa. Então, por mais que se levantem pessoas do lado de fora para criticar, para falar mal do nome de Jesus, o Senhor levanta pessoas para os defender. E se dentro da igreja também levantam-se heresias, falsos profetas, pessoas que vão disseminar aí mentiras, o Senhor também levanta pessoas para os combater, para os envergonhar, para mostrar, trazer à tona, assim como é dito na palavra, não há nada encoberto que não seja revelado. Inclusive, até essa semana eu vi uma notícia de que um pastor estava abusando de uma criança e era dentro da igreja. Então, assim, isso é para se cumprir. Não há nada encoberto que não seja revelado. Por mais que se levantem pessoas para difamar, para usar um templo que é santo para algo que não é de Deus, o Senhor levanta pessoas para combater. Ele foi preso, ele foi condenado. Então, assim, o Senhor não deixa essas coisas passarem. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Nenhuma folha sequer cai sem ele saber. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe, antes que venha um pensamento, o Senhor já sonda, já conhece. Então, não adianta dizer que está desapercebido. É que a justiça de Deus é diferente da nossa. Então, muitas vezes a gente acha que o Senhor vai ser imediatista, vai agir de uma forma, mas às vezes ele tem outras formas de agir. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a defesa continua. Ele entra em defesa pelo povo dele, pela palavra dele, pela pureza, pela santificação, pela ordem, pela decência, combate os falsos mestres. O nosso Deus está a ver todas as coisas. Como eu disse anteriormente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele não falha. Então, se antes, de acordo com essas lições, essa lição que a gente está estudando, a gente viu como o Senhor levanta pessoas para defender, hoje não é diferente. É da mesma forma. O Senhor continua a defender a sua palavra. E aqui alguns destaques dos polemistas. Temos aqui o Irineu, nascido em Esmirna, fora influenciado pela pregação de Policarpo, discípulo e sucessor do apóstolo João. Bispo de Gália, em 180, foi um grande missionário.
Atacou ferozmente o gnosticismo. Sua grande obra foi Adversus Aerasis. Eu estou na página 24, tá? Em Alexandria, na segunda metade do século II, tivemos uma excepcional igreja que instruía os convertidos vindos do paganismo nos grandes pontos do cristianismo. Havia dentro da igreja uma escola voltada para tal instrução. O primeiro diretor foi Panteno, tendo como sucessores Clemente e Orígenes. Estes homens se destacam muito como polemistas. Então, como eu disse, mesmo dentro da igreja, talvez possa-se ter uma preocupação. Senhor, eu vou levar a tua palavra, eu vou pregar para aquele que está perdido, para aquele que está no mundo das drogas, para aquele que está passando por dificuldades, que vai ser acusado por outros, né? Como que o Senhor vai salvar tal pessoa? A salvação, ela é para todos. E mesmo que, talvez para nós, né, um pré-julgamento, a gente fala assim, mas como que eu vou orientar tal pessoa a sair deste caminho? O Senhor também nos capacita. A capacidade vem de Deus, né? Então, assim, como foi dito aqui, nesse século tiveram pessoas que vindas do paganismo, né? Era uma cultura, era algo que eles aprenderam desde que nasceram, era algo que era imposto ali e eles acreditavam naquilo. Mas o que o Senhor fez? Havia dentro da igreja uma escola voltada para tal instrução, para sair do paganismo e entrar no cristianismo, para se entender que as suas práticas eram erradas. Então, o Senhor capacita, o Senhor levanta pessoas para pregar o evangelho, para deixar da maneira que Ele quer, da maneira que tem que ser feito. Então, como eu disse, aquele versículo, é o Senhor quem capacita. É o Senhor que traz a instrução. É o Senhor quem orienta. Só que basta a gente saber a palavra dele. A gente tem a palavra dele em nosso coração, a gente vai aprendendo e vai falando, de acordo com aquilo que ele nos instruiu. Esse ponto aí deixa bem claro um ponto que é muito importante em todos os tempos para a igreja. É o discipulado, né? É o crente que ama a escola dominical, então que ama aprender. Exemplo, quando eu me converti, eu grudei num grupo de escola, faz 17 anos, eu grudava com um grupo de consagração de oração, ao final da igreja, eu estava lá junto com a minha mãe, junto com o pessoal lá orando o tempo todo. Então, o que acontece? Não tem como haver um crescimento na vida de uma pessoa se ele não se interessar, estar perto de quem pode agregar muito conhecimento. Não tem como. Aí está claro, uma evidência clara, que havia todo o investimento da igreja da época. Né? Você vai ver que eles aprenderam com Cristo. Claro, isso também é um exemplo do povo judeu. Ele tem essa instrução, né? A criança já nasce com alguém instruído, preparando, capacitando, então já cria uma cultura. Eles buscam conhecimento. O problema é que nós, brasileiros, nós somos uma nação, um povo relaxado. Um povo que gosta só de rir, não sabe nem do que está rindo. O importante é estar sorrindo. Então isso agrega muita coisa na vida, destrói muita coisa, tanto no campo acadêmico, como no campo moral, religioso, em todas as áreas, o brasileiro perde. Perde por quê? Porque ele não quer colocar os pés no chão. Então, por isso que é importante sempre se aproximar de alguém que te agrega algum valor. Essa revista está 10, né? Então, como o pastor Braz bem exemplificou, a importância de estudar a palavra, de deixar que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça, do juízo, de deixar que eu me achegue a pessoas que vão me levar, que vão me levantar, que vão me instruir, né? Que cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Senhor, o que eu preciso me libertar? O que eu preciso melhorar? E não se contentar com como eu estou atualmente. Eu preciso melhorar o tempo todo. Eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais. Ixi, tem algum assunto que eu não sei falar, então eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso estar atento a tudo aquilo que vai acontecendo ao meu redor, né? Se eu quero pregar o evangelho para um homossexual, eu preciso me
Eu preciso estudar, eu preciso saber como é a rotina dele, o que, que ele faz, para eu poder combater, para eu poder falar, para eu poder levar o evangelho com amor. Tudo, eu preciso me atualizar em tudo. São várias coisas que tem aí pelo mundo. Então, estudar, se preparar, e a partir do momento que eu consegui, eu levei o evangelho, a pessoa aceitou Jesus, eu também posso ser a pessoa que vai discipular, a pessoa que vai trazer o conhecimento, que vai levantar, que vai ajudar, que vai falar, vamos continuar na presença do Senhor, vamos melhorar aquilo que é preciso melhorar, não com julgamentos, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor determina que devemos fazer. Então é muito importante estudar e se preparar, né? Estar sempre estudando, sempre aprendendo aquilo que é necessário mudar, aquilo que é necessário fazer. Então, assim, diante desses polemistas, também temos outros que foram destacados aqui na revista. O Clemente de Alexandria, conhecedor profundo, em 190, escreve Protéticos, onde demonstra a superioridade do cristianismo. Escreveu ainda Paedagos e também Astromata, sua mais profunda obra. Orígenes, 185-254, aluno de Clemente, foi o seu sucessor na direção da escola, como martírio do seu pai, Leônidas, cristão fervoroso. Orígenes, aos 16 anos, teve que assumir a responsabilidade de uma família de 6 membros. Orígenes foi o autor de 6.000 pergaminhos. Ele foi um dos primeiros que procurou estabelecer o texto que os cristãos poderiam tomar como verdadeiramente correto e correspondente às originais da Bíblia. A primeira grande obra foi contra Celso, uma resposta a Celso de todas as acusações que Celso fez ao cristianismo. Entretanto, a maior de todas foi De Princípios, que consistiu no primeiro grande tratado cristão da teologia sistemática. Em Cartago também se desenvolveu outra grande escola de polemistas, Tertuliano, com a sua obra Apologético. Destaca-se não somente como um apologista, mas também um polemista, e é dele que vem a doutrina da Trindade em sua obra A Diversos Praxeas, em 215 d.C. Cipriano nasceu já no começo do século III. Em 246 d.C., torna-se cristão. Dedicou a sua vida a Cristo como bispo da igreja em Cartago, até ser martirizado em 258 d.C. Tendo Tertuliano como seu mestre, Cipriano deixou como legado a obra de Unitate. Eita, 14. Essa obra aí, gente. Cipriano, né? Esses grandes homens aqui deixaram várias obras que são difíceis de ler a sua tradução, mas sabemos que eles foram grandes defensores do Evangelho, que eles fizeram aquele conhecimento todo que eles tinham, eles agregaram em favor do Evangelho, em luta, né, para combater aquilo que estava em errado. E esses aqui, né, especificamente, foram os que combateram as heresias, aquilo que se levantou dentro da igreja. Então, o conhecimento que eles tinham, eles agregaram, e hoje pode-se falar o nome deles porque foram grandes mártires que se levantaram em defesa do Evangelho, em defesa de Cristo. Então, diante das nossas dificuldades e limitações, né, muitas vezes a gente não vai ser como um Cipriano da vida, né, como um Tertuliano, que vai escrever uma grande obra. Mas nós temos a palavra do Senhor em nossos corações e podemos levar a toda criatura. Nós podemos aumentar, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão conosco, nós temos essa obrigação, né? De falar, porque se o Senhor mudou a minha vida, transformou a minha vida, o que eu quero mais é falar para todo mundo ouvir. É falar o quanto Deus é bom, o quanto Deus sara, o quanto Deus liberta. Né? E independente das acusações que a igreja for recebida, né? Que for recebida a igreja, que for dita à igreja, o Senhor vai levantar-se em defesa do seu povo. Né? Que não nos esqueçamos disso, que nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que está atento às nossas necessidades,
e não deixa o seu povo desamparado. Um exemplo disso, né, nós temos a situação que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Aconteceu toda aquela catástrofe, falei errado, mas o Senhor se levantou. O Senhor levantou pessoas para que pudesse levar os mantimentos, né? Quantas pessoas se levantaram ali em doações. Então o Senhor não se esquece do seu povo. O Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor está atento às nossas dificuldades e necessidades. Conclusão. Será que os primeiros discípulos se abateram com tantas dificuldades iniciais ao evangelismo? Não. Em Atos 2 temos um relato histórico fundamental. Eu vou ler aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eles não desanimaram, eles não retrocederam, eles não se abateram, não se deixaram abater, mesmo com todas essas dificuldades. Eles continuaram louvando a Deus e levando a sua palavra. Evangelismo é optar por testemunhar a verdade de Deus, independente das circunstâncias. Sabendo que o nosso Deus cuida e o nosso Deus zela e Ele não nos deixa só. E a capacidade vem de Deus. Amém? Amém.